Glória a Deus. Deus é bom em todo tempo, amém? Aleluia. Deus é bom em todo tempo? Amém. Amém, glória a Deus. E eu queria muito, hoje eu preciso dizer para vocês que eu estou um pouco emotivo, desde cedo. Hoje tem sido um dia de muita reflexão, um dia onde eu tenho, procurado respostas, fazendo algumas indagações ao Senhor. E aí o Senhor, Ele vai falando, através de algumas pessoas. Eu sei que tem pessoas que saem de casa até em busca de revelação, gostam de ir na igreja que tem esse manto da revelação. E essa aqui é uma igreja que tem um manto da revelação, mas a revelação que nós recebemos, ela vem da palavra. Não é de algo que é emocional, mas sim algo profundo. Então, até no momento do DNA, eu já vim meio assim, emotivo de casa. No DNA falou muito ao meu coração, porque nós vemos a nossa humanidade, a nossa fragilidade, e procuramos respostas. E a verdade é que a resposta está na palavra. Os homens naquela época de Jesus perguntavam a Jesus: nos dê um sinal. Jesus falava: nenhum sinal vos será dado, a não ser o sinal de Jonas, Por quê? Porque nós procuramos resposta, nós queremos justificativas, e a verdade é que a palavra já é a resposta, porque nós não somos merecedores de nada, mas para isso o Senhor, mesmo assim, Ele nos fortalece, amém? Talvez você não saiba a força que você tem, talvez você não saiba o potencial que você tem, talvez no nosso nascimento nós nos achamos aquele patinho feio, Não tem patinho feio? Nós nos achamos o menor, o mais feio, o menos amado. E não é nada disso, porque o Senhor, a palavra diz que Ele te constituiu rei sacerdote. Aleluia. Entende? Só o pastor entendeu. Mas amém, glória a Deus, porque o Senhor te constituiu rei sacerdote. O Senhor te constituiu como príncipe dessa terra. O Senhor não morreu por qualquer pessoa. Jesus não morreu por qualquer pessoa. Jesus morreu por você e por mim. Por mais que nós nos achamos a pior pessoa, mas a palavra nos mostra que nós precisamos buscar uma força que nós não conhecemos. Muitos de nós não conhecemos. E eu peço para que você abra sua Bíblia em Efésios capítulo 6, uma mensagem muito conhecida, uma palavra muito conhecida. Todo cristão, eu acho que já ouviu, já até falou, declarou, mas eu quero que você se atente principalmente no versículo 10 de Efésios 6. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Olha só, é uma frase tão pequenininha, um versículo tão pequeno, mas eu tirei tanta coisa disso aqui, que eu acho que dava para pregar uns três cultos direto. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no
Senhor e na força do seu poder. É bem verdade que no Senhor existe uma força que não existe cálculo para mensurar a extremidade do seu poder, que já foi liberada antes da fundação do mundo, que foi relatada pelos profetas, comprovada e estabelecida por Jesus em sua vida, morte e ressurreição. Olha só, os profetas diziam que foi fundamentado em Jesus, na sua vida, na sua morte e na ressurreição. Quando Jesus morre, quando Jesus é levado para ser sacrificado, o inferno pensou que estava ganhando. Quando Jesus morre, o inferno perde, porque ele vai lá no inferno, toma a chave do capeta, fala que tomou a chave da morte. Ou seja, Jesus venceu a morte. É tremendo isso. Muitas pessoas não entendem como que Jesus venceu morrendo, porque as pessoas, elas se apegam naquilo que é visível, carnal. Elas não conseguem entrar no espiritual porque elas têm uma limitação. E isso também acontece no nosso meio. Muitos cristãos não vivem, não se apropriam da palavra. Se apropriar, tomar posse da palavra que o Senhor venceu a morte, e por causa de Jesus nós fomos libertos. Por causa de Jesus nós fomos salvos. O Senhor reconciliou, o Senhor nos alinhou ao Pai. E é poderoso isso, porque muitos não se revestem dessa força. Porque muitos querem vencer as forças malignas com a própria força, o próprio braço. Não se apropriam, se tornam vulneráveis, frágeis e fracos. Você já viu algum irmão vulnerável, frágil, fraco? Não olha para ninguém não. E nem se mexe muito na cadeira. Uma pessoa vulnerável, frágil, sabe por quê? Porque busca a força própria. Quantos de nós estamos batalhando uma batalha e estamos perdendo? Porque lutamos com as nossas próprias forças. Mas em Efésios capítulo 6, versículo 10, diz que nós devemos nos fortalecer na força do poder do Senhor. E não na nossa força, porque somos frágeis. O tema da palavra é na força do seu poder. Só que esse poder não é o seu poder, é o poder do Senhor, porque na força do seu poder a derrota é certa, o fracasso está estampado. Em Jeremias capítulo 17, versículo 5, está escrito assim: assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como um arbusto no deserto, não verá quando vier algum bem, habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada, onde não vive ninguém. Sabe o que acontece? Nós precisamos buscar um equilíbrio nessa força. Quando a palavra diz que nós devemos nos fortalecer na força do poder do Senhor, é por quê? Porque vivendo na força do poder do Senhor, nós vamos ver as coisas boas acontecendo. Você já reparou aquela pessoa que fica, ó vida, ó céus,
Ó Deus, já reparou como é que é? Ela está reclamando se está chovendo, ela está reclamando se está calor, ela está reclamando se está frio. Nada está bom. Mas por quê? Porque essa pessoa vive na força do próprio poder, como está escrito aqui. Quando acontece algo bom, em Jeremias 17 fala, quando acontece alguma coisa boa, ela não percebe. Será que você já esteve nesse lugar de não perceber as coisas boas acontecendo? E como eu falei aqui mais cedo, logo quando eu comecei, que eu estou de motivo hoje, buscando respostas, a palavra ela vem primeiro de encontro, né? Ela vem, ela é como uma espada de dois gumes. Primeiro ela corta no pregador. Primeiro no pregador. Então a mensagem veio e me cortou. Mas ela corta para os dois lados, então ela pode estar te cortando também. Por isso nós precisamos manter o equilíbrio, entender que essa força que nós temos que ter não pode ser a força própria, porque a força própria nos deixa vulnerável, fraco e até maldito. Porque está escrito aqui, ó, assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia nos homens, faz da humanidade mortal sua força. Olha só, eu sei que você se acha forte, mas não fique nesse lugar. Fortaleça-se na força do poder do Senhor. E Efésios 6 continua falando que a nossa luta não é contra carne e sangue, sim contra principados e potestades. Então como que eu posso lutar uma guerra com a própria força, se as forças que eu encontro para guerrear são espirituais? É como correr atrás do vento. Já viu alguém correndo atrás do vento? Alguém já viu alguém correndo atrás do vento? Se você vê alguém correndo atrás do vento, o que você vai falar? Maluco. Já viu alguém tacando pedra em avião? Já? Mesma coisa. Confiar na própria força. Mas também nós precisamos ter um equilíbrio, porque não está dizendo que nós não devemos confiar no homem. Não está dizendo que nós não devemos confiar na nossa força também. Mas precisa ter um equilíbrio. Não é só a nossa força. A força que nós precisamos confiar é a força do Senhor. Essa nós precisamos confiar cegamente. Agora a nossa força é fazer a nossa parte. Qual é a parte? Qual é a nossa parte? É aquilo que nós somos capacitados a fazer. Então muitas vezes nós vamos falar assim, mas tá, o Senhor sabe de todas as coisas. Sim, o Senhor sabe de todas as coisas, mas nem todas as coisas que acontecem é porque o Senhor quis que acontecesse. O Senhor permitiu que acontecesse. Por quê? Talvez você não tenha feito nada. Então você não se fortaleceu em nenhum tipo de força, somente na força humana. E entender que a nossa luta é contra a carne, não é contra a carne e sangue, é entender que o meu problema não é contra o meu irmão. O meu problema não é contra as drogas, não é contra a bebida. Aliás, eu preciso dizer que Deus não tem problema com droga, Deus não tem problema com bebida, Deus não tem problema com prostituição, nada disso para Deus é importante. Então às vezes você faz um voto, você fala assim, a partir de hoje nunca mais vou me drogar. Tá, bem, glória a Deus por isso, boa opção. Mas isso é para quem? É para Deus? Não, meu. Isso é para você. Essa luta é sua. Essa guerra é sua. Mas onde você vai encontrar força para vencer essa guerra? No poder do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Porque não tem como. Se eu ficar lutando contra os meus desejos, eu vou cair. Se eu ficar lutando contra o que eu tenho vontade de fazer,
perecer. Mas se eu me revisto e me aproprio e coloco a minha confiança no Senhor, aí eu sou forte. A nossa força precisa ser no Senhor. A nossa confiança precisa ser no Senhor. Mas se dizemos confio no Senhor e andamos aflitos, que confiança é essa? E a pastora sabe muito bem do que eu estou falando. Ela usa uma frase que ela está falando direto, e é uma frase que me confronta muito. Você está sendo sabotado por você mesmo. Vocês não têm noção de quanto isso é forte. Vocês não têm noção. Você vê uma igreja como essa, uma igreja onde nós vamos fazer 2 anos, uma igreja que foi sonhada por alguns homens de Deus que pereceram, não conseguiram chegar aqui. Essa igreja aqui, ela foi tipo a entrada para Canaã. Alguns homens tentaram e muitos ficaram no meio do caminho. Então eu acho que esse lugar é um lugar profético. E uma das coisas que nós vimos nessa igreja é que tá certo que o pastor está ficando mais experiente, né? Para não falar mais velho. Mas uma coisa eu posso dizer, que Deus tem um propósito muito grande nesse lugar. Porque desde quando eu e a pastora colocamos os pés nesse lugar, nós estamos guerreando lutas espirituais na área da saúde, das finanças, em todas as áreas. Porque nós sabemos que há uma dificuldade para romper, mas sabemos que uma hora nós vamos romper, uma hora nós vamos conseguir avançar. E aí parece que está dando tudo errado, nós olhamos e eu principalmente olho e falo assim, será que está dando certo? Se vocês conhecessem a realidade tão de perto dessa estrutura do que está acontecendo, vocês diriam que nada disso aqui poderia ser possível. A pessoa que vê um pouco do que está acontecendo aqui é a Crislane. Ela vê, e o pior, não pode nem falar nada, ela fica quietinha. E ela fica, de vez em quando, com os cabelos arrepiados. Ela, mas como é possível? Eu também não sei. É poder de Deus. Aleluia. Por isso, a nossa confiança precisa estar na força do poder de Deus. Porque as circunstâncias vão te fazer parar. Mas nós não andamos por circunstâncias. Nós andamos no poder de Deus. Em janeiro do ano passado, nós inauguramos essa igreja. Não, no ano retrasado, nós inauguramos essa igreja. Aqueles que estão aqui com a gente desde o princípio, quando nós começamos a pregar lá na Praça de Jardim América. O que aconteceu com a Praça de Jardim América? Eles fecharam a praça, e aí nós voltamos para as casas novamente. Vamos estabelecer uma igreja em Cariacica. E a proposta era a seguinte, né? O meu pastor falou assim: vocês precisam ter oferta para alugar um local. Então o povo que está com você precisa levantar, né, pelo menos o recurso de manter o lugar. Nós tínhamos o recurso. Nossos dízimos davam mais ou menos 200, 300 reais. Como vamos alugar alguma coisa? Por
poder de Deus. Tudo é poder de Deus. Por que dava pouquinho? Porque a gente tinha uma igreja, então nós entregávamos na igreja e também entregávamos no PG. Era oferta. Mas vamos achar um lugar. E aí saiu e a pastora, vamos procurar um lugar. Achamos um lugar. Fechamos o contrato. É esse o lugar. Era um lugar pequenininho, acho que tinha uns 100 metros quadrados. Não sei, não lembro, era pequeno. Tudo certo. Deu tudo errado. Aí falando, meu Deus, então não dá para entender. Aí nessas indas e vindas, o Gilson encontrou esse lugar. Vamos conversar sobre valores. Não é possível. Não tem como dar certo, a não ser se for pelo poder do Senhor, a força do poder do Senhor. Então nós entramos, alugamos o ponto. Fiquei doente, não podia andar, estava de cadeira de roda. Desde então, daqui, desse cenário para trás, eu era um atleta. Depois começou a dar um monte de coisa ruim. Mas vencemos. Foi uma inauguração linda. Foi o poder de Deus. Quando nós terminamos aqui, isso aqui estava. Nós éramos como aqueles que sorriam. Sabe por quê? Porque lá em Jeremias capítulo 17, no versículo 7, diz assim: mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Aleluia. Aleluia. No tempo da seca, teve uma vez aqui que eu fiquei meio preocupado. Veio a seca, nós fizemos algumas ações, usando a própria força, mas nas guerras espirituais, que você usa as suas próprias forças, só vão te mostrar que na tua própria força você vai perecer. E aí desde então eu falei assim, nunca mais faremos nenhum tipo de ação. E desde então, no tempo de seca, as folhas ainda continuam verdes. Nós não estamos imunes à seca, não estamos imunes ao dia mau, já falei isso outra vez. Mas Deus conhece o nosso coração. Em Jeremias capítulo 17, versículo 9, diz que o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu sou o Senhor, que sonda o coração, examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com sua conduta, de acordo com as suas obras. Aleluia. Talvez você não entendeu, mas agora era para você dar uma glória a Deus muito forte. A nossa conduta precisa ser fortalecer na força do poder de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque as coisas espirituais, elas são mais
verdadeiras do que as coisas naturais. E o homem espiritual, ele discerne tudo e todos, mas ele não é discernido por ninguém. Talvez nós não estamos entendendo de fato, de verdade, o que está acontecendo, porque somos carnais demais, naturais demais, humanos demais, e precisamos deixar de ter a nossa humanidade e viver no âmbito espiritual. E viver no âmbito espiritual é falar de coisas modernas demais que as pessoas não conseguem compreender. Ou você acha que os profetas, eles eram vistos como homens de Deus ou como loucos? Como que Davi vai falar de Jesus naquela época? Como que Davi teve a revelação de Jesus naquela época? Me fala como? Olha lá em Salmo 110. Olha o que Davi fala. Salmo 110, versículo 1. O Senhor disse ao meu Senhor. O que Davi está falando? Ele está revelando aqui Jesus Cristo. O Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés. Jesus venceu. Aleluia. Glória a Deus. Jesus venceu. Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Ele cumpriu o propósito dele nessa terra. Mas antes disso, os profetas já anunciavam que ele recebeu. Isaías falou que sobre as pisaduras de Jesus nós seríamos sarados. O pecado que estava sobre nós, ele levou para si. A ira de Deus, a cólera de Deus que ia recair sobre nós, Jesus levou para si. Por isso, naquele tempo de angústia, Jesus olha para o Senhor e diz: Pai, por que me desamparaste? Nós não temos noção do que o Senhor, do que nosso Deus passou, para que pudéssemos nos colocar num lugar protegido. E olha só, todos nós podemos nos apropriar dessa autoridade. Salmos capítulo 110 fala de novo, lá no 2: o Senhor estenderá o cetro do teu poder desde Sião e dominará sobre teus inimigos. Quando convocares as tuas tropas, o teu povo se apresentará voluntariamente, trazendo veste santa, desde o romper da alvorada, e os teus jovens virão com o orvalho. Sabe o que acontece aqui, meu irmão? Você faz parte dessa tropa. Então entenda uma coisa: os inimigos terão que se sujeitar. Mas aí você está falando assim, mas pastor, você está falando de inimigos? Nós não temos inimigos? Temos. Mas não é carne e sangue. Efésios 6 fala que os nossos inimigos não são carne e sangue, são principados, potestades, dominadores, tronos. Esses são os nossos inimigos. Sabe qual é o nosso maior inimigo? Nós mesmos. Nós somos nossos maiores inimigos. Nós nos sabotamos. Nós retrocedemos muitas vezes. Muitos olham para trás, muitos desistem. E eu preciso dizer, Jesus está voltando, e quando Ele estiver mais próximo da tua volta, vai vir o tempo de apostasia. Quando Jesus apontar, e já está apontando, já está chegando, as pessoas vão apostatar da fé. Sabe por quê? Porque estarão lutando com a própria força, com o próprio braço.
e vão argumentar ao Senhor: Senhor, por que isso está acontecendo? Aleluia, Deus. Por que isso está acontecendo dessa forma? E a tua igreja está perecendo. O Senhor é Deus, e por que sua igreja está sofrendo? Meu irmão, a igreja estará na grande tribulação. Jesus falou: quando ouvir rumores de guerra, tempestades, maremotos, filhos matando pais, são os princípios das dores. O que nós estamos vendo? Falta de amor. O que nós estamos vendo? Deixa eu te falar. Ei, acorda. Tem alguém acordado aí? Amém? Glória a Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Você acha que o Evangelho está sendo pregado? Tá sim. Mas sabe quantas pessoas têm se entregado para Jesus? Poucos. Sabe por quê? Porque até nós mesmos, muitas vezes, retrocedemos. Mas a palavra do Senhor diz que nós não somos daqueles que retrocedem, mas que avançam. Porém, a palavra também nos diz que o Senhor vai separar o joio do trigo. Isso é parecidinho. O joio e o trigo são muito parecidos, e eles crescem juntos. E talvez você se ache trigo, talvez não seja. Só depende da motivação do teu coração. Se você acha que você tem poder para mudar alguma coisa, você não tem. O poder é a força do poder de Jesus, é dele. Nós somos dependentes do Senhor. Aleluia. Homens mortais, que muitas vezes negociamos com o Senhor. Senhor, só até aqui, tá? Daqui para lá eu tomo uma direção. Pera, meu irmão, deixa eu te falar. Tem até uma musiquinha da Aline Barros, que fala do carro, né? Vou no banco de trás. Eu não quero tomar direção nenhuma, porque até aqui todas as decisões humanas muitas vezes nos levaram ao fracasso. Mas quando estamos alinhados com a vontade, o propósito de Deus, é Ele que conduz o nosso automóvel, é Ele que conduz a nossa vida. E Ele conduzindo a nossa vida, podemos até morrer, mas saberemos que essa morte é só uma passagem para uma vida eterna. Aleluia. Mas as pessoas não conseguem compreender isso. Em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14 diz: quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Se você é espiritual, você vai entender até quando a pessoa está lutando contra você, que aquela luta ela não é natural, ela é espiritual. E o que difere um cristão espiritual de um não espiritual é a sua postura. É a sua postura que vai diferenciar se você é uma pessoa espiritual ou não. Você tem uma postura de derrotado, ou você tem uma postura daqueles que já venceram? A sua forma de andar vai dizer quem você é. Se você se inclina às vontades e os desejos, você é um derrotado, porque não se revestiu da força do poder de Deus. Mas se você
como embaixador de Cristo, se conectar à vontade do Senhor, mesmo que você venha cair, o seu pecado ele é simplesmente um pecado por acidente e não voluntário. Então eu decido se eu volto para aquele lugar ou se eu vou continuar avançando para a soberana vocação que está em Cristo Jesus. Você decide qual o caminho que você quer trilhar. Você decide se você quer alcançar lugares mais altos ou se você quer viver derrotado. Portanto, finalmente, meus irmãos, sede fortalecidos na força do poder do Senhor, revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astúcias ciladas do diabo, porque não lutamos contra carne e sangue, mas contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas deste mundo, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Será que nós estamos nos revestindo de toda a armadura de Deus? Porque diz assim: para que possais resistir o dia mau, e havendo tudo isso, preciso dizer que depois que você vencer todas essas coisas, depois que você vencer, depois que você pregar, depois que você passar pela enfermidade, depois que você fizer um louvor maravilhoso, depois que você for lá na Cracolândia lá e levar a palavra, depois que você vê as pessoas se convertendo, a palavra diz para você se permanecer firme. Por quê? Porque o dia mal pode chegar, mas permanece firme. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça, e calçados os vossos pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno, e tomai o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O Senhor nos dá toda a estratégia para vencer na força do poder dele. Na força do poder dele, eu não ando de peito aberto. Protejo meu coração. Contra quê? Contra os dardos, do maligno. Na força do poder do Senhor, os meus pés estão preparados para o evangelho da paz. Eu levo paz aonde eu estiver. Na força do poder do Senhor, eu estou vestido com o cinto da verdade. Então, muitas vezes a minha vontade de mentir é muito grande, mas eu vou permanecer na verdade, porque é a verdade que vai me proteger. A mentira me coloca num lugar que eu tenho que continuar sustentando. A verdade não, eu falei uma vez, está falado. Na verdade, eu falei uma vez, está falado. Não tem como entrar em contradição. Na mentira, eu invento uma mentira, depois outra mentira, e aí essa mentira precisa sustentar outra mentira, até que essa mentira vira uma verdade. Para quem? Para Satanás. Para você não, porque para você vai continuar sendo mentira. E o Senhor fala: olha só, proteja a tua cabeça. Aqui está fazendo uma alusão, às tropas romanas, como eles se vestiam. Tinha um capacete. Para que se usa o capacete? Para proteger o que entra no teu ouvido. Então, se você está ouvindo qualquer coisa, você não está fortalecendo a força do poder de Deus.
E olha que eu não sou nem radical. Eu nem falo que é proibido ouvir músicas seculares, porque eu não proíbo nada a ninguém. Se você estiver caminhando comigo, você vai ter que aprender a viver de verdade. Aqui não tem proibição de nada, você pode fazer o que você quiser. A única coisa que eu falo para você: quer andar nos caminhos do Senhor? Santifique-se, fortaleça a força, o poder de Deus. Ah, mas eu quero curtir. Vai curtir. Cuidado. Talvez não houve uma conversão ainda. Talvez hoje você está protegido, mas a palavra nos aponta que ele virá como um ladrão, como um raio que sai de uma ponta para a outra, do Oriente para o Ocidente. Ninguém sabe a hora ou o dia, mas ele virá. Talvez você não veja Jesus vindo sobre as nuvens, e eu acho que nós vamos viver, essa geração vai ver Jesus voltando. Eu creio que sim. Eu creio que eu verei Jesus. Eu creio que eu não vou morrer. Mas, e se morrer? Aonde é que você vai acordar? Se for na força do próprio poder, talvez você não acorde num lugar seguro. Mas se for na força do poder do Senhor, você receberá um novo nome, uma pedrinha. Naquela pedrinha vai estar escrito o nome, que é o seu nome verdadeiro. Está lá em Apocalipse dizendo que você comerá do maná escondido, sentará à mesa para ceiar com o Senhor. E para fechar, a palavra que sai da nossa boca, ela precisa ser como uma espada. A nossa boca precisa ser fontes de águas limpas, fontes de águas limpas. Sendo assim, você está se apropriando da palavra que fala em Jeremias 17, que as raízes procuram ribeiros, águas vivas. Então, virá dia de calor, você está fortalecido no Senhor. Virá dificuldade, eu estou na força do poder de Deus. Se você puder, fique de pé. Aleluia, Pai.